e agora eu cheguei num ponto que o meu atleta não evolui mais, está difícil, eu já fiz método concêntrico excêntrico, eu já fiz pliometria, eu já fiz TBV, e o que eu faço agora? Né? Quer dizer, eu vou precisar de incrementos de força muito grandes para ter respostas de desempenho muito pequenas. E às vezes eu nem vou ter resposta de desempenho. O que tem surgido no horizonte? Wearable Resistance. O que é isso? Então, aqui também não ganho dinheiro para isso, mas a empresa pioneira foi a tal da Lila. É uma roupa de compressão, uma roupa de neoprene, em que você coloca essas cargas, né, esses pesos, e que varia muito em função da modalidade, varia muito em função do local de colocação, e de forma que a Wearable Resistance ainda está sob júdice, vamos dizer assim. A ciência precisa investigar mais a Wearable Resistance. Eu sou particularmente um interessado nesse tema. Ainda não se sabe, por exemplo, como nesse artigo do Couture, de 2018, quanto colocar e nem onde colocar. Então, nesse caso, ele avaliou pessoas que usaram só a roupa, que pesa algo em torno de 700 gramas, sem nada, a carga colocada só na parte de cima do corpo, a carga colocada só na parte de baixo do corpo, na frente e atrás, né? E a carga colocada no corpo inteiro, numa combinação B e D aqui. E com diferentes variações, 1% da massa corporal, 2%, 3%, 5%, 10%, e até agora os efeitos da Wearable Resistance foram investigados muito em variável biomecânica. Comprimento de passada e muito na corrida, tá? Comprimento de passada, tempo de duração da passada, frequência de passada, força na quebra, né? Quer dizer, a hora que o cara bota o calcanhar no chão, a força que ele imprime ali naquele gesto, forças verticais, oscilação de centro de gravidade e tudo isso. Nada foi visto para consumo de oxigênio, nada foi visto para limiar anaeróbio, nada foi visto para ativação muscular, nada foi visto em relação à força. Então tem muita coisa para a gente investigar ainda. Esse estudo, por exemplo, viu todo esse screening biomecânico, que não é o objetivo dessa palestra, e que já está chegando ao fim, por sinal, né? Já estou aqui há mais de uma hora falando. Mas fato é que a Wearable Resistance tem se mostrado uma tecnologia interessante, na minha opinião, promissora, mas ainda cercada de muitas interrogações. Tá? E eu tenho uma dúvida na veste com pesos ali, né? Você falou que ainda tem poucos estudos, mas você sabe dos coletes de peso do CrossFit, se já tem alguns estudos com ele, se dá uma melhora na resistência, nas variáveis fisiológicas, seria algo semelhante, né? Você acredita pouco mais pesado, né? Seria algo semelhante, mas a Wearable Resistance, ela tem uma característica interessante, que é você adicionar peso no segmento, né? O colete do CrossFit, ele é mais centralizado. Existem trabalhos com colete do CrossFit, principalmente nos componentes de LPO do CrossFit, de levantamento de peso, né? Tem dado resultado interessante quando você tira peso da barra e coloca no sujeito, né? Então, ao invés do cara ter que mover a barra nos 3 impulsos do levantamento olímpico, ele move o seu corpo nos 3 levantamentos, né? A Wearable Resistance já foi investigada nessa perspectiva também, inclusive pelo grupo lá da Nova Zelândia, que mais tem trabalhado com ela, né? Eles tiraram o peso da barra e colocaram no sujeito. Mas diferente do colete do CrossFit, ao invés de colocar centralizado, eles colocaram nos membros superior e inferior. E também teve um resultado interessante, né? Mas, como eu disse, ainda tem muito pouca coisa na Wearable Resistance, porque, por exemplo, eu tentei testar com ciclista, né? E, cara, com ciclista foi mal. Assim, o ciclismo, muito provavelmente pelo componente inercial, quando o atleta atingia a velocidade grande, ficava uma maravilha, né? Mas quando pegava uma subida, uma quebra de velocidade, ficava um sofrimento, né? Então, talvez o peso no ciclismo não seja no atleta, talvez seja na bicicleta. Na corrida, a gente ainda está tentando entender
se esse peso vai abaixo do joelho, se esse peso vai acima do joelho, em que altura da coxa ele vai, se ele vai no membro superior, porque a ideia da Wearable Resistance é que ela não atrapalhe o gesto, que ela adicione carga sem atrapalhar o gesto. Por isso que as cargas são relativamente pequenas, né? São cargas normalmente de 2 a 10% da massa corporal. Até 5% da massa corporal se for nos segmentos. Se for centralizada, eu já vi cargas de até 15%. Né? Mas ainda tem uma, como eu disse, está sob júdice. Nós precisamos investigar ainda. Então, eu lembro da aula do Papote no concurso titular, aquela mãozinha tudo colorida, estado da arte. Ela está assim, tem muita coisa a ser respondida ainda. Eu acho que nesse momento, talvez a minha capacidade intelectual também não seja grande o bastante para identificar esse ponto, mas pelo referencial teórico que eu tenho hoje, pelos trabalhos que eu tenho visto, eu vejo com uma boa perspectiva a Wearable Resistance. Né? Eu acho que os métodos tradicionais, como o Papote coloca, o método de força e potência, eles são a base formativa do atleta. Eles precisam estar lá enquanto algo tão básico quanto a necessidade de um bom consumo de oxigênio e de um bom limiar. Mas eu ainda vejo uma pequena conexão entre esses mecanismos de treino de força e a prova, e o gesto técnico, a cadeia cinética. Eu acho que o paradigma vem nessa direção. Eu não sei se vai ser a Wearable Resistance. Eu vejo nela uma boa perspectiva, mas eu acho que a carga no movimento específico, que aumentar a exigência do gesto esportivo, aumentar a ativação muscular, aumentar a exigência de força, aproximar a exigência do gesto esportivo específico da força máxima absoluta, deve ser o próximo passo que o treinamento de força em modalidades esportivas deve dar.